Vibe Mundial FM. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar com todos a sabedoria da mística do judaísmo. Hoje com o tema Segredos Cabalísticos da Redenção. Antes de darmos a sequência, vamos pedir para o Yaakov o anúncio dos números telefônicos. Os telefones do ouvinte são 31710221, 3262-4490. Repetindo, 31710221, 3262-4490. E o grupo de estudos no WhatsApp é 11 São Paulo 97952-2072. 97952-2072. Quando Deus criou o mundo, no texto bíblico, consta Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Veio o famoso Midrash Rabbah, uma obra de quase 2000 anos, e nos explica que o Espírito de Deus Ze Ruach Shel Mashiach, é uma referência ao Espírito de Mashiach. Quem é o Mashiach, o rei Mashiach, o último descendente da casa real de David? É o interlocutor, é o emissário de Deus que vai descortinar uma nova era, o limiar de uma nova era com a tão almejada redenção. Qual é realmente o aspecto racídico, místico e cabalístico da redenção? Deus criou o universo porque ele desejou que pudesse ser servido dentro de um mundo de ocultamentos, onde a percepção do divino não é tão imediata. Por meio da fé, o Todo-Poderoso quis que o ser humano o servisse. A característica do bem absoluto é beneficiar, e o maior benefício é potencializado pela meritocracia, pelo bem alcançado pelo próprio esforço. Nós temos as duas fases da história da humanidade. O exílio do povo de Israel, quando da destruição do templo há 2000 anos, a missão do povo de Israel nesse mundo é de elevar as faíscas divinas que surgiram com o surgimento do universo. Há um conceito cabalístico de Olam HaTohu, o mundo do espanto das luzes intensas e dos utensílios insuficientes em capacidade para contê-las. Então houve uma quebra, e nessa quebra surgiu o encadeamento dos infinitos mundos espirituais até o mundo presente, o espaço cósmico, físico e material. Por meio da atuação do povo de Israel em particular, e por extensão, os Bnei Noach, os descendentes de Noé, os monoteístas que possam abranger a humanidade inteira como um todo, pelo trabalho do ser humano, as faíscas divinas são elevadas, Deus é revelado dentro do exílio. Aliás, como já dissemos em outra ocasião, uma diferença na palavra que é sutil. O exílio é chamado de Galut, mas também de Golá. E a Geulá, a redenção, é o exílio, Golá, mais a letra Aleph, que é uma alusão a Errat, a unicidade de Deus, ou Alofosh Olam, que é o comandante do mundo, é a ideia do único Deus, o Todo-Poderoso e Infinito, que ele se revela no mundo ao elevar o mundo espiritualmente por meio da atuação do homem, por meio da atuação do povo de Israel, dos Bnei Noach, dos monoteístas e por extensão de toda a humanidade. O nosso objetivo, a nossa meta final é que o autor da obra se revele dentro da obra. Como é sabido que a alma possui 5 partes, e 2 dessas parcelas da alma são tão elevadas que agem perifericamente. E a central da alma, que nunca esteve totalmente revelada nesse mundo, tão somente
de uma forma indireta, que é chamada Yehidah Shebanefesh, a conexão uma e maior, aquela conexão maior com o Todo-Poderoso, que é a central da nossa alma. A Yehidah Shebanefesh está ligada com o mundo vindouro, com a redenção, onde haverá revelação da Yehidah, da central geral de toda a humanidade, que é a alma do próprio Mashiach, o último descendente da casa real do David, do rei David. Ele tem uma alma geral, uma alma ligada à central da alma de todos os 7 bilhões e pouco de seres humanos da humanidade inteira. A central da alma de toda a humanidade está ligada com a central da alma geral, que vai se manifestar dentro do maior soberano de todos os tempos, uma pessoa de carne e osso, que é o Mashiach, e que vai ser o emissário maior, que vai ensinar a humanidade inteira a servir a Deus com todo o coração. A ideia da redenção é o resultado de todo o trabalho espiritual de elevação do mundo físico e material no transcorrer do tempo durante o exílio. O exílio é a potencialização da revelação de Deus para a posteridade, que vai se iniciar no seu pleno vigor, a todo vapor, com a revelação do Mashiach. O mundo vai se espiritualizar por completo. E aí nós vamos chegar ao objetivo maior pelo qual Deus criou o homem, como já falamos aqui diversas vezes, consta no texto bíblico, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Imagem significa a partícula divina que nos anima por dentro, e semelhança significa a capacidade de discernimento, de escolha entre o bem e o mal, o livre-arbítrio. Por meio da atuação do homem, então nós estamos elevando o mundo físico ao nível espiritual superior, estamos cumprindo com o propósito maior pelo qual Deus criou tudo e a realidade maior. Deus precisa dos nossos atos? Absolutamente não. Mas o querer dele é muito maior do que a nossa compreensão, a nossa capacidade de compreensão. Se a sabedoria de Deus é infinitamente maior que a nossa própria sabedoria, então o que dizer da suprema vontade de Deus, que em relação a ela, a própria sabedoria divina é limitada. A vontade de Deus se manifestou, e quando nós elevamos o mundo inteiro ao encontro da redenção, cumprimos com o propósito maior da criação de tudo. O Rebbe de Lubavitch, o líder máximo da nossa geração, procurou nos conscientizar que nós somos a última geração do exílio e a primeira geração da redenção. E com atos de bondade e solidariedade humana, estudando assuntos sobre o próprio Mashiach e a redenção, haveremos de desencadear o processo irreversível e irrefreável da revelação do Mashiach a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Rabino, a Lucilene pergunta, as pessoas que vão viver nessa era de redenção, na era de Mashiach, elas não vão passar pela morte, e as nações, os Bnei Noach, todas as outras nações, mesmo sendo de outras fés, elas também vão poder participar disso? Muito boa pergunta. Antes de mais nada, é importante esclarecer que Deus é infinitamente bondoso e piedoso, e Ele julga cada criatura sua, cada ser humano, de acordo com a essência maior e com o peso circunstancial da vida, que muitas vezes vem moldar e modelar a personalidade das pessoas. Hoje em dia, nós somos 99% seres caracterizados pelo peso das circunstâncias da vida, e somos 1%, um percentual diminuto, nós representamos e refletimos a nossa essência maior. A expectativa divina está em cima da nossa essência. Deus, na sua infinita bondade, consegue filtrar o aspecto circunstancial que encobre a nossa essência maior e simplesmente vislumbrar, olhar, focar para a nossa essência. Então, o que vai ser
o divisor de águas, né, a divisória de águas, o que vai ser decisivo na hora da revelação do Mashiach e no começo da redenção vai ser um bom coração. Os idólatras que têm um bom coração, a exemplo da primeira redenção lá atrás no Egito, milhões de não-judeus saíram junto com judeus e atravessaram o Mar Vermelho juntamente. O que fez, qual foi o fator que fez com que as águas não se fechassem em cima deles e tão somente sobre os perseguidores, os algozes egípcios? Foi justamente um bom coração. Um bom coração pode transformar um idólatra no monoteísta em uma fração de segundos. Então a humanidade inteira, como diz o ditado popular brasileiro, a expressão brasileira, a maior parte da humanidade são gente boa. Gente boa. Na hora da redenção, o coração de ouro, que a maior parte dos seres humanos tem, vai fazer uma grande diferença. E igualmente, todos os seres humanos vão poder experimentar o aspecto maravilhoso da eternidade, porque a forma de reciclagem chamada morte não será mais necessária, então, consequentemente, será eliminada pelo Divino, pelo Todo-Poderoso. Rabino, a Miriam pergunta algo bem interessante. Você falou que Deus já criou todo o universo já esperando essa redenção. Mas, ao mesmo tempo, fala da meritocracia. Então, a redenção é meritocracia ou já é um destino? Uma excelente pergunta. Apesar de estar programada já a redenção, Deus fez com que o ser humano fosse o seu sócio na criação. Nós somos os acionistas minoritários e devemos refletir a imagem e semelhança do acionista maior, majoritário. Deus quis que nós nos associássemos nesse trabalho maravilhoso que é a elevação do universo. Ele não precisou, ele simplesmente quis. E o querer dele é algo simplesmente fantástico, acima de quaisquer expectativas que possamos fazer. Rabino, uma dúvida interessante que mandaram. Por que o mundo não foi redimido antes? Por que só agora você fala na era messiânica? Antigamente não existia mérito suficiente para isso? Justamente isso faz parte da programação. Um período onde a atuação do ser humano transforme a espiritualidade do mundo. O Rebbe falou que o nosso trabalho está praticamente finalizado e a qualquer momento nós veremos a revelação do tão esperado Rei Mashiach. Boa noite. Boa noite, meu nome é José de Oliveira. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que lendo a Sagrada Escritura, a Bíblia, e lá eu não consigo, não vi essa parte de encarnação ou reencarnação. O que diz após a morte, aquele que realmente está predestinado à vida eterna, ele dormirá o sono do justo. Mas eu não acho encarnação ou reencarnação outra coisa parecida. O senhor podia me explicar? Claro, agradeço desde já a sua participação, José de Oliveira, e vamos procurar esclarecer. A Torá, como sabedoria infinita de Deus, foi nos entregue no seu duplo aspecto. A Torá escrita e a Torá oral. A Torá revelada e a Torá oculta. O aspecto da reencarnação, da espiritualidade maior e mais profunda, tangencia a Kabbalah. A Kabbalah, ela não foi... Kabbalah significa em hebraico recebimento. A pessoa precisa se empenhar para se colocar no nível de acesso a informações que foram transmitidas sutilmente. Está escrito na Torá que Deus recompensa a cada geração, pune até a terceira geração, recompensa até 1.000, 2.000 gerações, etc. Então, nas sutilezas, como eu diria, nos termos específicos da Torá, nós conseguimos depreender aquilo que se encontra na mística do judaísmo. Eu vou dar um exemplo para você. No Pentateuco, que é basicamente a Torá, a visão profética de Moshe, quando Deus transmitiu a Moisés o seu conhecimento infinito, lá constam
613 preceitos para o povo de Israel, mas lá eles se encontram na sua generalidade. As especificações, as particularidades foram transmitidas oralmente e depois, posteriormente, foram compiladas sob forma do Talmud, do Midrash, da Halachá, da lei judaica, dos códigos de lei, etc., né? Então, a ideia é de que a Torá é muito mais abrangente do que somente o texto preto no branco. Não teríamos como simplesmente nos eternizar cultivando o judaísmo, a espiritualidade, só nos baseando no texto mais imediato. Mas temos alguns versos, alguns versículos, seja no livro de Jó, seja em alguns livros de profetas, alguns termos, seja em livros do rei Salomão, Provérbios e Cântico dos Cânticos, etc., algumas citações que dão a entender sutilmente o conceito da reencarnação, que é, na verdade, um conceito genuinamente, originalmente judaico. São trechos e passagens específicas que são compreendidas sutilmente. Deus não somente nos entregou o texto bíblico, mas também ele nos entregou a forma específica de interpretá-los. A interpretação da Torá não é livre, ela é dirigida e foi entregue pelo divino a Deus lá há 3.333 anos no cume do Monte Sinai e durante os 40 anos subsequentes da travessia do deserto. Vibe Mundial 95.